Intimidade tem a ver com relacionamentos, mas não é somente um relacionamento, é uma intimidade. Hoje temos, muitas das vezes no nosso recôndito, um momento de monólogo com Deus. Esse monólogo tem um nome chamado oração. Oração é um monólogo entre eu e Deus, ou entre o Espírito Santo através de mim. A Bíblia Sagrada chama isso de oração no Espírito. Quando o Senhor Deus responde a nossa oração instantânea, daí então deixa de ser uma oração para ser aquilo que o apóstolo Paulo disse: que a paz do Senhor esteja convosco e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Quando o Senhor Deus nos dá o privilégio, através do teu Espírito, de dar ao prazer de escutarmos a voz dele, mediante o momento de oração, a oração deixa de ser oração para ser uma comunhão com Deus. Aí os princípios mudam. Quando oramos ao Senhor é como se fosse um tabernáculo. Existe o átrio, existe o lugar santo e o santíssimo lugar. Quando estamos no átrio, nós simplesmente sabemos dizer as coisas da nossa carne. Carne na Bíblia Sagrada traz duas colocações. A Bíblia sabe dividir entre corpo e carne, corpo e alma, e espírito também. A Bíblia Sagrada você encontra as quatro expressões. Encontramos corpo, encontramos alma, encontramos espírito e encontramos carne. Na maioria das vezes, quando você encontrar na Bíblia Sagrada a palavra escrita carne, é uma associação entre o corpo e a alma. Quando estamos no átrio, a única coisa que sabemos fazer é dizer o quão pecadores somos. Senhor, me perdoa por causa disso, me perdoa por causa daquilo. Senhor, eu pequei aqui, eu pequei ali. Só sabemos falar aquilo que a nossa carne está compungida a dizer. As nossas fraquezas, debilidades, complicações e assim sucessivamente. Um próximo nível maior dentro da própria oração, no ramo de oração, seria quando nós deixamos o Espírito Santo guiar as nossas almas e o nosso espírito, para que nós tenhamos realmente um momento de up, quando cortamos e quebramos o espaço e a esfera entre o átrio para o lugar santo. Aí nós paramos de declarar simplesmente as nossas fraquezas e debilidades, para que nós venhamos a declarar agora um louvor, não tão espontâneo ainda de início, até quebrar a barreira entre o átrio e o lugar santo. Agora já não é mais um lugar onde nós ficamos simplesmente contando os nossos problemas para Deus. Já começa a fluir de dentro do nosso interior uma adoração. A verdadeira adoração, como foi mencionada ontem, não é uma adoração dada a nível de uma palavra bonita, ou como os sábios dizem nos vernáculos linguísticos. A verdadeira adoração não é dada a nível da consciência e o psique humano. A verdadeira adoração é dada em um plano espiritual através do coração do homem. É quando o homem derrama aquilo que está dentro do coração dele. O que precisamos aprender nessa noite é que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se temos dificuldade de adorarmos a Ele, é porque o nosso coração não está cheio dele. Quando deixamos o Espírito Santo introduzir dentro do nosso coração a realidade da pessoa bendita de Jesus, porque afinal de contas Jesus só se transforma real para alguém quando o Espírito Santo se faz e mostra Jesus real para ele. Se você não conhece o Espírito Santo e se ele não é real para você, eu tenho uma novidade para te contar: Jesus nunca foi real para você até o dia de hoje. Coríntios capítulo 12, versículo de número 3 diz que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Jesus só será o Senhor da minha vida e da sua vida uma vez que o Espírito Santo mostrar para nós quem realmente é Jesus. Deus de poder e glória. Milhões de vezes agradecido, Jesus. O verdadeiro louvor é um louvor que as palavras não cabem mais. É um louvor que as palavras atrapalham. É um louvor que, se
você, por menor zunido que soar no seu corpo, é como se fosse uma intromissão aquele momento entre você e Deus. O verdadeiro louvor é quando não cabe mais palavras para você expressar a grandiosidade do amor que você sente por Ele. Quando entramos no lugar santo, temos um momento assim com Deus, aonde existe aquilo que o São Paulo disse: cânticos espirituais, e o momento que começamos a salmodiar ao Senhor. Nem sempre Deus quer que nós cantemos a Ele uma canção composta que já existe há séculos. Muitas das vezes Deus quer que você adore a Ele com uma canção espontânea que Ele te dá na hora. Aleluia, glória a Deus. Depois desse momento, se nós nos submetermos ao Senhor ainda em período de oração, temos o privilégio de vermos o Senhor, não somente depois de lavrar a nossa alma no átrio e no lugar santo, agora derramar água em abundância viva sobre o nosso espírito, alma e corpo. Aí é a hora que não falamos mais nada. Aí é a hora que só recebemos de Deus. Aí é a hora que escutamos a voz de Deus como um fogo dentro de nós. Deixe o Espírito Santo me usar para te explicar um pouco mais como funciona isso. Escutamos 3 vozes. Primeira delas, a voz do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que possuem 3 vozes diferentes. Escutamos também a voz do nosso próprio eu. A voz do nosso próprio eu é discernida a nível da nossa consciência. Quer ver uma coisa? Para prova a sua própria, diga oi pastor com a sua mente para mim. Vamos lá, 1, 2, 3. Oi, pastor. Com a sua mente, 1, 2, 3. Oi, pastor. Com a sua mente, 1, 2, 3. Esta é a voz do seu eu. Esta é a voz que se discerne a nível da sua consciência. E podemos também, por interferência maligna, escutar a voz de seres maquiavélicos, anjos caídos, que foram vencidos na cruz do Calvário, e que por meio de Jesus não tem poder contra a sua vida, uma vez que você esteja em espírito na presença de Deus. Existe a possibilidade de escutarmos 3 vozes. Por meio do Espírito vamos um pouco para cima. Entre o Deus triuno temos a oportunidade de escutarmos a voz do Pai, a voz do Filho e a voz do Espírito Santo. Normalmente eles ou ele se comunicam comigo e com você através da nossa voz na consciência. Quando você vai pecar ou fazer algo de errado, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é manifestar a voz dele em uma vozinha na sua cabeça. Não faça isso. Eu não te criei para isso. Por que você está fazendo isso? E infelizmente Satanás tem mentido à igreja, dizendo à igreja que a igreja não consegue escutar a voz de Deus. Eu tenho uma novidade a você. Deus fala com você de manhã, de tarde, de noite. A questão é que eu e você não prestamos atenção à voz de Deus. Pastor, o senhor tem Bíblia para isso? Com o maior prazer. Eu não tenho, mas quem escreveu a Bíblia tem para te dar. Jó capítulo 33, versículo número 14. Ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala do outro, embora o homem não atente para o falar de Deus. Agora, pastor, tem como entendermos isso um pouco melhor? Claro que sim, o Espírito Santo está pronto para nos ensinar grandes coisas hoje. A voz de Deus, ela é manifestada dentro do ser humano de uma forma um pouquinho diferente. A voz de Deus não vem como uma voz comum igual a minha e a sua. Vire para o seu irmão e diga para ele: Jesus chama. A voz de Deus não se manifesta assim como a sua para o seu irmão. Deus não se comunica com o homem como o homem se comunica com o homem. Deus se comunica com o homem diferente do que o homem se comunica com o homem.
O Espírito Santo acaba de subir com mais um caroço do seio de uma mulher aqui dentro. Levante a mão e glorifique ao Deus que fez os céus e a terra. Ele me dá um presente de escutar o que ele faz aqui em cima. Intitulado por nós mesmos, não pela Bíblia Sagrada, nós damos o nome de audição espiritual. Funciona assim: Deus, quando fala com o homem, Ele manifesta um sentimento dentro do homem. Esse sentimento não é manifestado no coração humano do homem, mas é manifestado no coração do espírito do homem. Quem está entendendo, diga bem. Levante a mão direita e diga: eu sou um espírito e possuo uma alma e sou revestido de um corpo. Você não é um corpo com um espírito dentro, você é um espírito com uma alma que te envolve. Em uma tradução mais moderna, a Bíblia Sagrada diz: deixar-se-á sua casca ou seu corpo e encontrar-se-á com o seu Senhor. Aleluia, Louvado seja Deus. Eu anseio isso. Eu anseio isso a cada segundo da minha vida, com cada fibra do meu ser. A audição espiritual é um sentimento que o Espírito do Senhor põe dentro do seu coração. Mas espere mais um minuto até aqui, vamos colocar uma vírgula. O Espírito Santo é quem é aquele quem dá, manifesta e reduz para que eu e você escutemos a voz da Trindade. Exemplo: a voz do Pai é uma voz como de um trovão. Moisés, quando falava com o povo no Antigo Testamento, o povo, indignado por escutar Moisés por seus motivos pessoais, pediu a Moisés que queria que o próprio Deus falasse com ele. Moisés, como um bom obediente à voz de Deus, ele disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? E o Senhor olhou para ele e disse: filho, faça o que o povo quer. E ele disse: consagrai-vos ao povo, pois o Senhor falará convosco no dia de hoje. A minha Bíblia e a sua Bíblia narra que quando Deus veio em meio aos trovões, em meio ao poder da sua glória, o povo todo se estremeceu mediante a presença e a glória do Pai. Pastor, como sabe o Senhor que era o Pai quem falava? No Antigo Testamento, até o tempo do Monte Sinai, existiu a dispensação do Pai. Até o Monte do Calvário existiu a dispensação do Filho. E de Pentecostes até o dia de hoje, nós estamos na dispensação do Espírito de glória, do Espírito de poder, do Espírito de verdade, do Espírito de Cristo Jesus, o Espírito de Deus. É o Espírito Santo quem pega aquela voz como de trovão, reduz ela, compacta ela e põe ela para queimar como fogo dentro do seu coração. Se você olhar para mim e dizer assim: pastor Wagner, eu escutei o Pai falar comigo, eu tenho certeza que você escutou ele, mas você escutou o Pai através do Espírito Santo. Talvez você escutou o Filho através do Espírito Santo, ou propriamente o próprio Espírito Santo, mas tudo hoje é através dele. Se precisamos de Jesus para chegarmos ao Pai, precisamos do Espírito Santo para nos achegarmos a Jesus. Quando esse sentimento vem dentro do nosso espírito, é um sentimento que quer falar. Por exemplo, quem está vendo essa toalhazinha? Suponhamos que Deus queira que eu pegue ela. Vem um sentimento no meu espírito, mas nós dizemos no nosso coração que é como sentimos, e eu sinto que eu tenho que segurar aquilo. Não é o coração do homem, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem se baseia nas emoções do homem, mas o coração espiritual do homem se baseia na palavra de Deus.